paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um. Vamos dar continuidade aqui no antepenúltimo capítulo de Hebreus, capítulo 11. Definição de fé. Ora, a fé é o firme fundamento, as escrituras de propriedades das coisas que se esperam, uma declaração da ação de fé, a prova das coisas que se não veem. A fé não está baseada nos sentidos, o que produziria incerteza, mas sim na palavra de Deus. Porque por ela, pela fé, e como veremos, essa é a fé na cruz. Os antigos alcançarão este testemunho, a aprovação do Senhor. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Refere-se à criação, juntamente com tudo que diz respeito à criação. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus começou com nada, desse modo trazendo à existência, por meio de sua palavra, as coisas necessárias para criar o universo. Os patriarcas, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Imediatamente revela o fato de que o objetivo de nossa fé deve ser Jesus Cristo e Ele crucificado. 1 Coríntios 2:2, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Revela o fato de que a justiça vem exclusivamente de Cristo e é obtida pela cruz, sendo objeto de nossa fé. Dando Deus testemunho dos seus dons, refere-se ao fato de que o sacrifício do Cordeiro, que representava Cristo, foi aceito por Deus. No início dos tempos era a cruz e ainda é a cruz. E por ela, depois de morto, ainda fala do que Deus a aceitará. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Refere-se a Deus transferindo Enoque para o céu em seu corpo físico, enquanto ele ainda estava vivo. E não foi achado, porque por Deus foi trasladado. Diz que a translação dele foi muito conhecida naquela época, visto como antes da translação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ele agradou a Deus porque pôs sua fé exclusivamente em Cristo e na cruz. Ora, sem fé em Cristo e na cruz, sempre que a fé é mencionada, sem exceção, seu significado raiz é que seu objeto é Cristo, é a cruz. De outro modo, é fé que Deus não aceitará. É impossível agradar-lhe. A fé em algo que não seja Cristo e a cruz desagrada ao Senhor, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Coloca a fé como fundamento e o princípio da maneira pela qual Deus trata com a raça humana. E que Ele mesmo, Deus, é galardoador dos que o buscam. Buscam-no com base em Cristo e Ele crucificado. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. O Senhor disse a Noé que ele ia enviar um dilúvio sobre a terra. Temeu, sentiu respeito, e para a salvação da sua família preparou a arca. Refere-se a ele fazendo exatamente o que Deus lhe disse que fizesse, pela qual fé condenou o mundo. A justiça de Cristo sempre está em desacordo com a autojustiça, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé em Cristo e na cruz. Agora vamos falar aqui de Abraão, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança.
Sua posteridade receberia a herança e saiu sem saber para onde ia. Embora ele soubesse para onde ir, que seria Canaã, não sabia nada sobre o lugar. Pela fé habitou na terra prometida. O grego diz a terra da promessa, falando de uma promessa em particular. Como em terra alheia, ele viveu nesta terra, não como seu dono, mas sim como residente estrangeiro, morando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa. O que Deus prometeu a Abraão, ele o prometeu também àqueles que o seguiriam, incluindo nós atualmente. Porque esperava a cidade que tem fundamentos. Abraão sabia que tudo isso conduziria a um lugar celestial, da qual o artífice e construtor é Deus. Isso, de fato, se refere a Cristo como o grande arquiteto, projetista e construtor de toda a criação material. João 1,3, Efésios 3,9. Mais toda a criação moral. Colossenses 1,15 ao 18. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude para conceber. Isso fala de Isaque. E deu à luz já fora da idade. Ela ter dado à luz esse filho tem a ver com a vinda do Redentor, o Senhor Jesus Cristo, que morreria na cruz para redimir a humanidade perdida. Porquanto teve por fiel aquele. Esse aquele fala de Deus, que foi fiel com Abraão e Sara, e com todos nós, que ele o tinha prometido. Embora nós nem sempre somos fiéis, Deus sempre é fiel. Por isso também deu e esse já amortecido. Refere-se à situação sem esperança de Abraão, o qual produziu uma multidão. Deus fez exatamente o que ele disse que faria. Descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. A fé verdadeira é incomensurável e por isso produz resultados incomensuráveis. Todos estes morreram na fé, crendo que Cristo viria e pagaria o preço para que a humanidade pudesse ser redimida. Sem terem recebido as promessas, Cristo não veio quando eles estavam vivos, mas vendo-as de longe, eles continuaram a crer, embora as promessas estivessem longe. E crendo-as, eles trocaram o que podiam ver pelo que não podiam ver. E abraçando-as, reclamavam essas promessas como deles mesmos, embora elas estivessem longe. Confessaram que eram estrangeiros peregrinos na terra. É o mesmo com os crentes de hoje, porque os que isso dizem claramente dão a entender que buscam uma pátria. Isso se refere ao que não está aqui e não se refere a nada que está aqui. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, eles nunca olharam para trás. Teriam oportunidade de tornar. Nunca lhes ocorreu voltar para a antiga vida. Tinham recebido uma visão de Jesus e as coisas do mundo haviam perdido seu brilho. Mas agora, depois da visão, desejavam uma melhor, ou seja, a celestial. Tudo isso é aceitável apenas por meio do que Jesus fez na cruz e nossa fé naquela obra concluída. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque haviam se recomendado a Deus por sua fé, porque já lhes preparou uma cidade. Não que ele fará, mas sim ele já fez. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Embora Deus tivesse interrompido a ação, na mente de Abraão ela já havia sido feita. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. O Senhor já havia dito a Abraão que ele enviaria o Redentor a este mundo, para redimir a humanidade. E então mostra
ao patriarca, nesse momento, como isso seria feito, que seria pela morte, isto é, o sacrifício. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a sua descendência. Refere-se ao fato de que a prosperidade de Abraão viria de Isaque, não de Ismael. Gênesis 21, 12. Considerou que Deus era poderoso até dentre os mortos o ressuscitar. O Senhor havia dito a Abraão que oferecesse Isaque como sacrifício. O patriarca preparou-se para obedecer, e Deus o deteve no último momento. No entanto, em sua mente, ele já havia oferecido Isaque, pensando que Deus o ressuscitaria da morte, porque era por meio de Isaque que o Redentor viria. E daí também, em figura, ele o recobrou. O grego de fato diz, e falando figurativamente, ele recebeu Isaque de volta da morte. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Isaque abençoou seus 2 filhos, porque sua fé olhava para além da morte. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José. Diz respeito a Manassés, a Efraim, ambos nascidos de José no Egito. E adorou, e por muitas razões, mas principalmente por causa do Redentor que viria, por meio de sua prosperidade. Encostado sobre a ponta do seu bordão, o seu bordão estavam esculpidos todos os grandes acontecimentos dos anos passados, que de fato eram a palavra de Deus. Desse modo, ele se apoiava na palavra de Deus. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da partida dos filhos de Israel. Ele sabia o que Deus tinha reservado para Israel e deu mandamento acerca de seus ossos. Ele estava no Egito quando morreu, mas seu coração estava em Canaã. Quando os filhos de Israel fossem liberados do Egito no futuro, o que aconteceu, deveriam levar os ossos de José com eles para a terra prometida. Pela fé, ele sabia que isso aconteceria. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por seus pais por 3 meses, porque viram que era um menino formoso. O grego diz, ele era gracioso com respeito a Deus. O grego diz, ele era, e não temeram o mandamento do rei. Faraó havia ordenado que fossem mortos, ao nascer, todos os filhos do sexo masculino. Dos israelitas, eles sentiam que Deus protegeria seu filho, e ele fez isso. Aqui o versículo 24 fala de Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já grande, refere-se a ele chegando à idade de 40 anos, Êxodo 2:11. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. De fato, rejeitou a posição de Faraó do Egito, para a qual ele havia sido treinado, porque havia sido adotado pela filha de Faraó. E escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, revela a escolha feita por Moisés. Ele trocou o que era temporal pelo eterno, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Apresenta a escolha que deve ser feita, o sacrifício com os prazeres do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Ele considerou que o vitupério era mais importante que o trono do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Habitualmente Moisés desviava o olhar dos tesouros do Egito e fixava intencionalmente seu olhar à recompensa divina. Pela fé deixou o Egito, o que em sentido espiritual todo crente deve fazer, não temendo a ira do rei. Faraó tentou matá-lo naquele momento, Êxodo 2:15, porque ficou firme, como vendo o invisível. Refere-se a Cristo, que Moisés viu pela fé. Pela fé celebrou a Páscoa. Quer dizer que ele instituiu a Páscoa segundo a palavra do Senhor e a aspersão do sangue. Refere-se ao sangue do Cordeiro Pascual nas vergas
e umbrais das portas das casas. Êxodo 12, 22. Para que o que matava os primogênitos lhes não tocasse. Toda a casa israelita estava salva nessa noite. O sangue havia sido passado nos umbrais das portas, um tipo de sangue de Cristo, aplicado aos nossos corações, o qual detém o juízo de Deus. Versículo 29 vem falar de Raabe. Pela fé eles, os filhos de Israel, passaram o mar vermelho como por terra seca. Fala de uma massa de água, tornando-se um templo para Israel, mas uma sepultura para o Egito. A fé que aspergiu o sangue e a incredulidade que rejeitou o seu refúgio determinou esse grande abismo entre eles, o que, intentando, os egípcios se afogaram. Deus, que abriu o mar vermelho para os israelitas, fechou sobre os egípcios, desse modo destruindo seu exército. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de rodeá-los durante 7 dias. Revela obediência. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. Embora Jericó tivesse sido totalmente destruída, Raabe foi salva por causa de sua fé no Deus de Israel, tendo recebido em paz os espias. Ela descobriu quem eram eles e, em vez de entregá-los ao rei de Jericó, procurou conhecer o Deus de Israel. Versículo 32 vem aqui com o tema exemplos. E que mais direi? Isso quer dizer que já foi dito bastante para guiar todos que estiveram dispostos a examinar por si mesmo as Escrituras. Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram promessas, fecharam as bocas de leões, apagaram fogos impetuosos, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, se esforçaram na batalha, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam os seus mortos pela ressurreição. Uns foram torturados, não aceitando o resgate, para alcançarem uma melhor ressurreição, a ressurreição proporcionada por Cristo. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias de prisão. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. A fé em Cristo e na cruz garante milagres de libertação ou milagres de resistência, se de fato é o que o Senhor deseja. Não se pode fazer isso de nenhuma outra maneira, dos quais o mundo não era digno. Refere-se ao fato de que poucos cristãos verdadeiros desse mundo são de maior valor do que o restante do mundo em geral. E isso em todos os sentidos. Errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Refere-se ao destino de alguns crentes, não todo o tempo, mas parte do tempo. E todos estes, os santos do Antigo Testamento, têm tido testemunho pela fé. Refere-se a ser julgados de acordo pelo Espírito Santo. Não alcançaram a promessa. O Messias não veio durante o tempo em que eles viveram, mas eles tiveram fé que no tempo certo ele viria. E isso foi o que aconteceu, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Fala do que Deus havia originalmente prometido a Abraão, Gênesis 22, 14, para que eles, os santos do Antigo Testamento, não fossem aperfeiçoados. Isso coloca a ênfase em Cristo, que tornou tudo isso possível, tanto para os santos do Antigo Testamento, quanto para os santos do Novo Testamento. Sem nós. Então vou ler aqui só a parte bíblica,
para vocês entenderem o que é que fala nesse último versículo, porque eu vou lendo o versículo junto da explicação. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Aqui termina o versículo 11, mais dois capítulos, o capítulo 11, mais dois capítulos e nós finalizamos o livro de Hebreus. Sei que é difícil ter pessoas interessadas em ouvir tanto tempo da palavra de Deus, porque infelizmente os crentes de hoje em dia buscam prosperidade, buscam palavra que venha agradar os seus ouvidos e as suas necessidades. Mas aqui nesse capítulo 11 de Hebreus vem mostrar que muitas lutas ocorreram, muitas pessoas sofreram e ainda sofrem nos dias de hoje, porque assim é a vontade do Senhor. O Senhor quer o mal para alguém? Não, mas acontece que o mal quer a nossa destruição, que vem de Satanás. Mas o Senhor nos mostra que os santos do Antigo Testamento como do Novo têm que buscar a Jesus Cristo junto da obra da cruz. Mesmo que nessa terra não venhamos a ter aquilo que tanto almejamos, o mais importante é que estejamos com o nosso nome escrito no livro da vida e que nós venhamos a ceiar junto de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo quando estivermos nos altos céus. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e que o Espírito Santo traga sabedoria, discernimento e compreensão a todos. Até o próximo vídeo.